Boa tarde, queridos alunos. Hoje, na aula de arte do 5º ano, nós vamos ainda continuar falando sobre arte de todos os tamanhos. O Colosso de Rhodes, mais do que grandes, monumentais, pelas lentes das ciências, enganando os olhos. Bom, o Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi imaginado e foi feito pelo escultor Carrés de Lindos. Foi enorme essa escultura, foi feita em bronze e ela tinha esse nome, Colosso de Rhodes. A palavra significa muito grande e Rhodes é o nome da cidade em que ela foi feita. Então, essa cidade aqui era a cidade de Rhodes, na Grécia Antiga. A escultura representava Hélio, o deus do sol, considerado na época o protetor de Rhodes, protetor dessa cidade aqui, contra o ataque do rei Demétrio I da Macedônia, que queria dominá-la. Então, foi feito essa estátua monumental há 2.300 anos passados atrás, né? Então, foi até antes de Cristo foi feito esta obra. E ela era enorme e foi feita em bronze. A obra ela foi destruída cerca de 50 anos depois, devido a um terremoto que aconteceu. Aqui tá uma imagem da destruição. Aqui tá como ela seria e aqui uma imagem de como ela ficou destruída por um terremoto. Ninguém sabe ao certo como era o Colosso de Rhodes, mas muitos artistas já tentaram imaginar suas formas. Esta pintura foi feita pelo Martin Hinscherk, que foi um artista que retratou o que ele imaginou ter sido o Colosso de Rhodes. Então, uma arte monumental na Grécia há 2.300 anos atrás. A Catedral de Ulm, na Alemanha, é a igreja mais alta do mundo. Vejam a torre dessa igreja. Antigamente, construíam-se igrejas muito altas, porque diziam-se que as mais altas podiam chegar aos céus, devido às suas torres mais altas. Ela foi projetada pelo alemão Ulrich Ensingen e sua construção durou muitos anos, muitos. Em Barcelona, nós temos uma igreja que começou a ser construída e até hoje ainda não foi acabada. Foi uma obra de Gaudí. Começou em 1377 e terminou só 513 anos depois a construção desta igreja. As igrejas no passado, elas eram muito altas e cheias de vitrais, as quais faziam que a luz do sol entrasse pelo prédio e ganhasse cores diferentes. O altar e todas as partes da igreja ganhavam cores diferentes devido a esses vitrais. Além disso, como eu já disse, a altura das igrejas apontava para o céu, onde estaria Deus, mas também demonstrava a quem olhasse para elas a pequenez humana. Então, nós olhando de baixo, nós víamos a pequenez humana comparando com essa pessoa que está observando a igreja, né? E queria se fazer, quanto mais ela apontava para o céu, onde estaria Deus. Então, quanto mais alta a sua torre, mais ela estaria próxima de Deus. Então, esta era a concepção para se construir igrejas no ano de 1300. Depois, nós temos mais do que grandes, monumentais. Você já conheceu artistas que fazem obras muito pequenas e outros que fazem obras muito grandes? Nesse capítulo a gente já viu. No entanto, existem obras que vão além do limite que conseguimos ver. Elas são monumentais. A palavra monumental significa gigantesca, enorme. Mas qual é o tamanho de algo monumental? É imensurável o tamanho, né? Aqui, ó, as linhas de Nazca é o nome dado a um conjunto de desenhos feitos no deserto de Nazca.
no sul do Peru, pelos povos nativos do continente americano. Estima-se que elas tenham sido feitas cerca de 1.500 anos atrás. Olha aqui. Segundo o que pode-se ler aqui, existe um desenho de um macaco e pode-se imaginar outras figuras aqui nessa representação. Os maiores desenhos medem 200 metros e só podem ser vistos bem do alto. Esses desenhos são monumentais e milenares, foram conservados graças ao clima da região, que é pedregoso, no deserto de Nazca. O ar é seco e quase nunca venta. Se tivesse vento, aos poucos ia se dissolver essa pintura. Mas vejam, gente, que incrível o tamanho dessa pintura, e foi feito por nossos primeiros ancestrais, no caso, que moravam no Peru. Algumas pessoas têm origem nesses povos, e vocês vejam que isso aqui é uma vista de cima do que embaixo está projetado. Um artista teve essa luz para fazer essa representação no próprio solo. Outra obra aqui, Plataforma em Espiral, o artista estadunidense Robert Smithson usou enormes quantidades de terra e rocha que formam um caminho no Grande Lago Salgado, nos Estados Unidos. Com o movimento das águas que iam e vinham transformando a obra, houve épocas em que ela quase não podia ser vista, porque a água cobria ou quando secava, ela aparecia mais. Mas comparando, né, essa obra com essa obra aqui do Peru, no deserto de Nazca, é incrível, né? É incrível, assim, a visão de um povo tão primitivo fazer uma escultura em solo, na terra, na rocha, de uma obra-prima que ficou séculos e séculos e hoje nós podemos observá-la. Então, é quase assim uma maravilha, uma das maravilhas do mundo, né? Vejam que interessante. Também tem pessoas que gostam de retratar obras que provocam uma mistura de sensações. Essa obra aqui se chama Campo Relampejante, obra feita no estado do Novo México, nos Estados Unidos, pelo artista Walter de Maria. Ele quis passar com isso a sensação desses raios. Quem já não olhou para o céu e viu esses raios, né? Então, em uma área distante, isolada do estado do Novo México, o artista espalhou de uma forma organizada barras de metal em um campo. Então, elas atraíam, elas puxavam os raios e funcionavam como para-raios. Em dia de tempestade, o campo em que foram instaladas transforma-se em um palco de luzes e som. No caso, essa obra ela é para ser vista a olho nu. Sempre vai ter uma obra da natureza nesse local, porque o artista instalou pequenos para-raios, onde os raios caem mais facilmente lá e as pessoas podem visualizar essa situação. É uma obra ao vivo. Já os casais Cristo e Gianni Claudet encaparam com tecido plástico amarelo parte da ilha de São Paulo, na Itália. Olha só, uma obra ao vivo também. Além disso, também construíram um caminho artificial ligando a ilha ao continente. Não deixa de ser uma obra de arte feita ao ar livre e enfeitada com as pessoas que caminham em cima. Então, os artistas, eles viajam nas suas criações, né? Aqui temos também uma obra de arte, né? Esse retrato do nosso planeta ficou conhecido como Pálido Ponto Azul. Então, Pálido Ponto Azul, uma fotografia foi feita em 1990 pela sonda Voyager 1, a uma distância de 6 bilhões de quilômetros da Terra. Então, aqui também temos uma obra, né? Uma obra de arte feita do espaço, que retratou o nosso lugar onde nós moramos, a Terra. Não foi um artista que fez, foi uma sonda, por isso que estamos falando pelas lentes das ciências, mas não deixa de ser uma obra
linda que a sonda Voyager fez. Retratando, né, uma fotografia a 6 milhões de quilômetros, 6 bilhões de quilômetros da Terra. Desculpa, bilhões. Como é pequeno o nosso planeta, né, pessoal? Como é monumental o universo. Olhem o universo e o nosso planeta tão pequeno naquela faixa de luz. Então, realmente é uma obra, né? Inexplicável. E depois nós vamos falar também sobre enganando os olhos. Olha que interessante, retrato de uma menina pequena com cabeça de morango. Com fotografia nós podemos brincar com perspectivas. Quem já não fez essas brincadeiras, né? De acordo com como nós arrumamos o nosso celular ou a nossa câmera para o ponto de vista, nós conseguimos fazer essas brincadeiras, essas mágicas de perspectivas. O sucesso das fotografias de perspectiva forçada deve-se principalmente a um motivo. Elas podem ser feitas usando uma câmera e muita imaginação. Veja os exemplos ao lado. Olha aqui, ó, uma moça apertando um homem com o sapato. Ou uma menina com um morango na sua cabeça. Então, vejam que interessante essa fotografia de perspectiva que engana os nossos olhos. Você também pode fazer essas brincadeiras na sua casa. Experimente, faça essa brincadeira de perspectiva com o celular. Vai ficar bem interessante. Até a próxima aula, amigos. Tchau!